A primeira página do livro A Cor Púrpura, de Alice Walker, já nos dá o tom daquilo que vai se desenvolver ao longo do livro inteiro. Querido Deus, eu tenho 14 anos. Eu sempre fui uma boa menina. Quem sabe o Senhor pode dar um sinal para eu saber o que está acontecendo comigo? Na primavera passada, depois que o nenê Lúcio chegou, eu escutei o barulho deles. Ele estava puxando o braço dela. Ela falou: Ainda é muito cedo, Fonso. Eu não estou bem. Até que ele deixou ela em paz. Uma semana depois, ele foi e puxou o braço dela outra vez. Ela falou: Não, eu não vou. Você não vê que já estou meio morta e todas essas crianças? Ela foi visitar a irmã dela, que é doutora em Macon. Me deixou cuidando das crianças. Ele nunca teve uma palavra boa para falar para mim. Só falava: Você vai fazer o que sua mãe não quis. Primeiro, ele botou a coisa dele na minha coxa e começou a mexer. Depois, ele agarrou meus peitinhos. Depois, ele empurrou a coisa dele para dentro da minha xoxota. Quando aquilo doeu, eu gritei. Ele começou a me sufocar, dizendo: É melhor você calar a boca e acostumar. Mas eu não acostumei nunca. Agora eu fico enjoada toda vez que sou eu que tenho que de cozinhar. Minha mamãe, ela fica o tempo todo em cima de mim e olhando. Ela tá feliz porque ele tá bom para ela agora, mas muito doente para durar muito. Esta passagem nos mostra que estamos diante de um romance epistolar, em que uma jovem negra de 14 anos, chamada Celi, escreve cartas a Deus, esperando que Deus lhe explique o que está acontecendo. Foi no ano de 1982, quando a escritora Alice Walker lançou esse seu quarto romance. Até agora foram 13. The Color Purple foi traduzido no Brasil como A Cor Púrpura. A autora ainda tem lançado poesias, livros de não ficção e ensaios. O romance é o romance epistolar, isto é, formado de cartas. E na maior parte, quem é a protagonista é Celi, esta jovem de 14 anos, que vai percorrer uma travessia iniciada mais ou menos aos 14 anos e vai durar uns 30 anos. Período esse que ocorre entre os anos de 1910 e 1940. A menina é estuprada pelo pai. Pouco tempo depois dos abusos sexuais, a mãe morre. Durante um tempo que não fica muito claro no livro, duas crianças são geradas dessa relação incestuosa, um menino e uma menina, que são levadas pelo pai a algum lugar que Celi não sabe qual é, talvez elas até estejam mortas. A protagonista, Celi, tem uma relação de proximidade com a irmã mais nova, Neti. Ainda durante a adolescência, um homem que aparece como senhor interessa-se em casar com Neti, a irmã mais nova. No entanto, o pai recusa esse pedido,
dizendo que a menina é muito jovem e propõe um casamento entre Celi e esse tal senhor. Novamente, a personagem principal é inserida em um contexto de violência doméstica e de violência sexual. Esse marido possui filhos do primeiro casamento, cuja responsabilidade vai recair sobre Celi. Neti, a irmã mais nova, foge de casa para evitar ser estuprada pelo pai e vai morar longe. Depois foge da nova morada para evitar ser estuprada pelo senhor. Ou seja, a princípio, a Neti busca a Celi, mas ao ver que ela corria o risco de ser abusada, foge novamente, dizendo que vai escrever a Celi. Mas durante muito tempo, Celi não teve nenhuma notícia de Neti, pensando que ela morreu. Celi vai descobrir entre pertences do marido a foto de uma cantora famosa da cidade, conhecida como Shug Avery. E essa cantora vai despertar em Celi uma atração, até mesmo de natureza sexual. Sentimentos que a narradora não sabe muito bem, porque ela nunca sentiu algo por um ser humano, foi sempre abusada. E esta Shug vai ser descoberta por Celi como amante do marido dela, desse senhor, e que estes possuem 3 filhos fora do casamento. Então, se a vida de Celi com o pai era abusiva, desrespeitosa, com esse marido, idem. Passam alguns anos, nunca sabemos quantos, e o filho mais velho deste senhor, que aparece com o nome de Arpo, vai casar-se com uma mulher robusta chamada Sofia. Sofia vai fascinar Celi por ser forte, por ser independente e por não se preocupar em obedecer cegamente às ordens do marido. O que causa um estranhamento para Celi, que via como normal um cotidiano de abuso de várias espécies. Mas em determinado momento, aquela amante do senhor, Shug, vai ficar doente e vai ser trazida para casa para ser cuidada por Celi. Ou seja, o marido vai levar a amante enferma para ser tratada pela esposa. Pode-se imaginar que isso causaria um conflito e uma rivalidade entre as mulheres, mas, na verdade, vai causar uma grande transformação em Celi. Celi recebe, por um lado, influências de Shang, por quem passa a admirar, e também Sofia, a esposa do Arpo, filho deste senhor, marido de Celi. E Celi, então, passa a questionar o seu lugar no mundo, a sua fé, o seu relacionamento com o sagrado, a sua orientação sexual, e a obra apresenta reflexões a respeito do lugar do negro e da mulher na sociedade americana pré-Guerra Fria e transversalmente da mulher negra, além de algumas outras questões. Aos leitores cabem refletir sobre exemplos de força na vida, bem como a natureza cíclica do sexismo, do racismo e da violência. Alice Walker logrou criar uma das melhores obras sobre a busca
por si próprio. Obra esta muito sensível que provoca um nível de empatia impressionante. Estamos diante de um livro forte, para não dizer polêmico, questionador, diante de uma situação completamente normal no passado, mas extremamente anormal para qualquer cidadão de bom senso, qualquer cidadão com o mínimo de razoabilidade na sua consciência, né? Esta obra apresenta, portanto, esse compilado de cartas. Celi endereça essas cartas a Deus e depois para a irmã. E vale destacar que Celi escreve mal. Ela é uma semi-analfabeta, porque nunca lhe foi dado uma oportunidade de aprender. O fato de ela ter uma irmã mais nova, que aprende as coisas mais rápido e entende com clareza o que acontece com a irmã, vai ser um contraponto aqui nesse livro. A vida de Celi realmente parece não ter trégua. Esse senhor, o marido dela, cujo nome é Albert, é um homem violento e bate como uma forma de educar para que ela o obedeça. Olha o absurdo. E isso não acontece com Shug, esta amante cantora que vai ser trazida para dentro de casa. E exatamente com Shug que Albert, ou o senhor, vai ter 3 filhos. E Shug vai para casa para Celie cuidar dela. No entanto, Celie vê em Shug tudo aquilo que chamam de amor e que ela nunca esperava ter. Ou seja, a convivência de Celie e Shug vai formar no livro um belo quadro de sororidade e de resistência, temas muito fortes aqui nessa obra. Mas é uma obra cuja história é triste, é baseada numa linguagem dos mais simples e usando a realidade desse início do século XX. Nas cartas da Celi, ela nunca pede nada a Deus, nem ajuda, nem salvação. Isso faz com que a obra não tenha um tom exacerbado de súplica, de autoajuda ou algum viés novelesco. Quando Celi descobre essa sua nova família, que vão mudar, que vai mudar todo no seu passado, ela escreve a Deus: "Você deve estar dormindo." Ou seja, frase que mostra a sensação de orfandade pela qual vai passar Celi durante toda a obra. No entanto, Neti, a irmã mais nova, vai para a África, vai tornar-se missionária. E ali o livro mostra um outro lado de abuso que existia no continente africano. Brancos estavam destruindo uma pequena tribo e não havia ação a ser tomada para impedir. Inclusive, apresentam um papel como se aquelas terras não pertencessem àqueles que lá sempre estiveram. Então, a gente pode observar nesse livro uma intenção feminista muito válida, muito autêntica, bem como o racismo histórico, em que povos, desde
o início das navegações e até mesmo antes, povos foram abusados por aqueles que se consideravam superiores e donos do mundo. E esse abuso é feito de uma maneira muito gratuita e absurda, como quando em uma carta Celi confessa a Deus: Querido Deus, ele me bateu hoje porque disse que eu pisquei para um rapaz na igreja. Eu podia estar com uma coisa no olho, mas eu não pisquei. Eu não olho para os homens. Essa é que é a verdade. Eu olho para as mulheres, sim, porque não tenho medo delas. Talvez porque minha mãe me botou maldição, o senhor acha que eu fiquei com raiva dela, mas não, eu sentia pena da mamãe. Veja que relato sensível de uma personagem pautada por uma pureza de expressão, e pureza essa que a torna vítima mesmo da condição de mulher, de negra, inserida num contexto de fortíssimo machismo. Esta obra foi de tamanha relevância para a autor que ganhou o prêmio Pulitzer quando foi publicada nos Estados Unidos. Celi reside no sul dos Estados Unidos. E ali, o marido que ela vai ser obrigada a casar, chamado Albert, é tratado como senhor, o que fica bem claro, né? Que a relação dos dois não é nada de amor e de parceria, mas sim de poder e de opressão. É inevitável o leitor sentir-se sensibilizado pelas cartas apresentadas nesta obra. Há momentos muito dolorosos e alguns que podem provocar um pouquinho de riso. No entanto, os personagens e as cartas não são entediantes, burocráticas ou mesmo formais ao extremo. A forma com que Celi escreve sobre si mesmo é uma forma delicada e natural. E a autora deixa claro, né, a lacuna que a falta de educação formal gerou em Celi. Essas inadequações não devem incomodar, mas fazer com que a gente se solidarize com a personagem. Bom, na primeira parte desse livro, as cartas de Celi, dirigidas a Deus, mostram os maus tratos que ela sofria na infância até na vida adulta, desde quando era filha e depois quando torna-se mulher casada com um homem autoritário e violento. A chegada de Shug irá provocar uma reviravolta em Celi, pois ela se sente fascinada, mesmo antes de conhecê-la, pela espontaneidade de Shug e a recusa desta em seguir papéis pré-definidos para as mulheres, os quais abrem os olhos de Celi para a opressão a que ela está submetida. Já Sofia, a mulher que vai se casar com Arpo, filho de Albert ou senhor, é também uma mulher destemida, que se recusa a obedecer o marido, gerando vários problemas entre o casal. A amizade entre Celi e Shug vai ser muito singela e bonita.
o que ajudará Celi a lidar até mesmo com a própria sexualidade. Em certo momento da história, Celi passa a trocar cartas com a irmã mais nova, Neti. Ela, Celi, pensou que a irmã já havia morrido, mas depois descobre que ela havia se tornado uma missionária e vive lá na África. As cartas aproximam as irmãs e deixam bem claro a diferença de instrução entre elas. Celi não foi alfabetizada, já Neti teve a chance de aprender e a ler corretamente. O título da obra não é acidental, e essa cor púrpura vai surgir em vários momentos da história. E esta palavra seria uma alegoria de todo o processo de autoconhecimento e de construção por que passa Celi. É uma história, sim, de racismo, de subserviência e violência contra as mulheres. E até hoje, questões que permanecem atuais e urgentes. Para muitos, trata-se de um livro violento, e de fato o é, seja a violência praticada pelo pai ou depois pelo marido. Logo no início, se lhe mostra ter dificuldade de reagir. Entre os abusos do pai e os tratos do marido, ela vai afundar-se na depressão, vai se concentrar em trabalhar na roça e cuidar dos filhos do primeiro casamento de Albert. E uma frase que sintetiza a situação de Celi diz: mas eu não sei como brigar. Tudo que eu sei fazer é continuar viva. Trata-se de uma situação extrema, em que Celi vê-se como alguém sem lugar no mundo, sem motivo, sendo que sobreviver para ela basta. Acostumar-se com a violência parece que é a única alternativa a esta jovem tão maltratada, jovem esta que simboliza os inúmeros maus tratos que os afrodescendentes sofreram, sofrem e ainda sofrerão ao longo de sua vida. O drama na história dialoga com a colonização africana. A chegada de colonizadores ingleses a um povoado destrói seus costumes, as suas crenças, as suas terras. Havia ali, em terras da África, aqueles que desde sempre viviam e tinham os seus costumes, os seus hábitos, a sua cultura milenar. No entanto, em certo momento do livro, revela-se o seguinte: o território inteiro, incluindo a aldeia dos Olinca, agora pertencia a um comerciante de borracha da Inglaterra. À medida que ele ia se aproximando da costa, ele se surpreendia vendo centenas e mais centenas de nativos como os de Olinca limpando a floresta de cada lado da estrada, plantando seringueira, as antigas gigantescas árvores de mogno, todas as árvores, a caça, tudo na floresta estava sendo destruído. Imaginem, um povo sem terra e sem pátria, onde nasceu, onde viveu,
agora é considerado cidadão de segunda classe. A autora explora esse tema construindo um panorama que mostra a situação dos povos e a submissão das mulheres. Há uma lição de amor, que é o que fica. Celi aprende a amar a si mesma e aos outros com a ajuda de Shug. A lição mais bonita vem de Shug, a personagem mais esclarecida sobre o seu papel no mundo. Em certo momento, diz Shug: Celi, fala a verdade. Você alguma vez encontrou Deus na igreja? Eu nunca. Eu só encontrei um bando de gente esperando ele aparecer. Se alguma vez eu senti Deus na igreja, foi o Deus que eu já tinha levado comigo. Eu acho que todo o pessoal também. Eles vão para a igreja para repartir Deus, não para achar Deus. Veja que situação crítica que nos é apresentada. Diante disso, eu gostaria de ler algumas cartas para que a gente compreendesse o universo a que está submetida a personagem e compreendamos que ela, Celi, é alguém que faz parte de cada um de nós. E, pois, de fato, enquanto houver racismo no mundo, todos nós somos vítimas. E daí que esta é uma luta de todos, indistintamente da sua cor de pele, condição social. É necessário libertarmos a todos, pois se há alguém ainda não liberto, todos os humanos somos ainda escravos. Em certo momento da história, Celi vai com o marido à cidade e vê uma menina que julga ser a filhinha dela, levada pelo pai quando era bem pequenininha. E assim ela escreve uma carta a Deus. Querido Deus, eu estava na cidade, sentada na carroça, quando o senhor estava no armazém. Eu vi minha filhinha. Eu sabia que era ela. Ela é igualzinha a mim e meu pai, mais parecida com a gente do que a gente mesmo. Ela vinha seguindo atrás de uma senhora e elas estavam vestidas igualzinho. Elas passaram pela carroça e eu falei. A senhora respondeu gentil. Minha filhinha, ela olhou para cima e franziu um pouquinho os olhos. Ela está aflita com alguma coisa. Ela tem os meus olhos igualzinho como eles são hoje, como se tudo que eu vi, ela viu também e ficou meditando. Eu acho que ela é minha. Meu coração diz que ela é minha, mas eu não sei se ela é minha. Se ela é minha, o nome dela é Olívia. Eu bordei Olívia nos fundos de todas as roupinhas dela. Eu bordei muitas estrelinhas e flor também. Ela levou as roupinhas quando ele levou ela. Ela tinha quase 2 meses. Agora ela deve ter 6 anos. Duas irmãs do marido de Celi, às vezes vão visitá-la. E num momento, elas destacam que Celi botou uma ordem na casa, uma vez que a mulher de Albert, que faleceu, era muito desleixada com a casa. Uma irmã de Albert chamava-se Carrie e a outra Kate. E é exatamente Kate quem destaca
que a ex-mulher de Albert não sabia cozinhar, não sabia cuidar da casa, e Celie estava dando uma ordem, estava dando uma ajeitada ali. Kate parece ter 25 anos, era solteirona, mais nova que Celie, tinha um olho brilhante e uma língua afiada. Em certa ocasião, ela manda o irmão comprar roupa para Celie, e o marido, esse senhor, esse Albert, acha estranha a pergunta, como se ela não precisasse de roupa, e olhando-a de forma a menosprezá-la mesmo, né? Então, é uma situação que alivia, em parte ou momentaneamente, a condição de Celie. Num certo momento, ela vai Celie vai carregar água, porque o marido mandava. No entanto, eh, a Kate vai dizer: "Olha, Arpo, menino mais velho, você é crescido, você pode ajudá-la a pegar água". E aí o menino já contaminado por esse machismo aqui, Celie sofria, diz: "As mulheres que trabalham, as mulheres que trabalham, eu sou homem". Aí a Kate vai dizer: "Olha, você é um negro safado. Você leve aquele balde e traga ele cheio". Ele deu uma olhada para Celie, assim, uma olhada intimidatória, né? Falou alguma coisa e ali o senhor chamou a irmã e ficou conversando com a irmã. E antes de ir embora, a irmã diz: "Você tem que brigar com ele, Celie. Eu não posso fazer isso por você. É você mesma que tem que brigar por você". "Eu", disse Eli, "não falo nada. Eu penso na Nete, ou Neti, a irmãzinha, morta. Ela brigou, ela fugiu. O que isso trouxe de bom? Eu não brigo. Eu fico onde me mandam, mas eu tô viva". Seguinte carta. Querido Deus, Arpo pergunta pro pai por que ele bate em mim. Senhor fala: "Porque ela é minha mulher". Depois, ela é teimosa. Todas as mulheres são boas pra... Ele não termina. Ele só enfia a cara no jornal como faz sempre. Me faz lembrar o pai. Então, fica muito claro em que o tratamento que se ele recebe, seja do marido ou do pai, é o mesmo. E o Arpo parece que encaminha-se nesse sentido. Tanto que ele pergunta: "Por que você é teimosa?". Ele não pergunta por que que você é mulher dele. Ninguém pergunta isso. Eu falo: "Eu nasci assim, eu acho". Ele bate em mim como bate nas crianças. Só que nas crianças ele nunca bate muito forte. Ele fala: "Celi, pega o cinto". As crianças ficam lá fora olhando pelas frestas. Tudo que eu posso fazer é não gritar. Eu fico que nem tábua. Eu falo para mim mesma: "Celi, você é uma árvore. É por isso que eu sei que as árvores têm medo dos homens". Ou seja, a violência é gratuita e Celi vai acostumando-se com a situação absurda a que está submetida. Vale destacar ainda no livro que Arpo, o filho do senhor, ou Albert, em certa ocasião vai se casar com uma moça cujo nome é Sofia. Porém, não é uma moça que vai se submeter a Arpo como as mulheres são submetidas no livro, né? E em certa ocasião, o Arpo vai procurar o pai para reclamar da mulher, dizendo que ela é muito independente,
que ela não obedece, que ela não faz o que ele manda. E o pai ainda fala: Olha, mas você não bate nela? O Arpo olha para as mãos dele. Não, senhor, é meio sem graça. E aí, olha o conselho do pai. Bom, então como você quer fazer ela obedecer? As esposas são feito criança. Você tem que fazer elas aprenderem quem manda. Nada resolve melhor esse problema do que uma boa surra. Olha o conselho, né? Ou seja, é uma corrente viciada, né? Que repete, 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 repete. E ainda o Arpo diz: Olha, eu gosto da Sofia, mas ela não faz como eu, de jeito nenhum. Se ela está falando, quando o Arpo e o senhor entram na sala, ela continua. Se eles perguntam uma coisa para ela, ela fala que não sabe e continua conversando. Ou seja, Sofia vai despertar em Celi uma atitude, uma reflexão que ela realmente desconhecia. Muito bem. A obra, portanto, vai percorrendo níveis e subníveis das relações humanas em que há um drama em questão. Drama esse que envolve a figura da mulher, as relações familiares, a troca amorosa, tudo pautado por uma opressão, por uma violência, por um desrespeito sem tamanho, né? E a Celi fica nesse universo oscilando entre certa compaixão, submissão, ingenuidade, obediência, como quando a Shang vai ser trazida para casa porque estava doente. E ali a Celi é quem vai cuidar dela, né? E nesse cuidado haverá assim uma aproximação muito grande entre elas. Como, por exemplo, a questão da sexualidade. Como diz Celi numa certa carta, a primeira vez que eu vi inteiro o corpo negro da Shog, com os bicos do peito que nem ameixa preta, parecendo a boca dela, eu pensei que eu tinha virado homem. O que é que você está olhando? Ela perguntou, cheia de raiva. Ela está fraca que nem uma gatinha, mas a boca está cheia de garra. Você nunca viu uma mulher pelada antes? Não, senhora, eu falei, eu nunca vi. Só a Sofia. E ela é tão gorda, corada e louca que parece minha irmã. Ela fala, Shug, bom, olha bem, mesmo se agora eu tô que nem um saco de osso, e ela ainda tem a ideia de botar uma mão no quadril pelado e piscar o olho para mim. Depois ela chupa os dentes e fica olhando para o teto enquanto eu dou banho nela. Eu lavei o corpo dela, parece que eu estava rezando, minhas mãos tremiam e minha respiração ficou presa. Ela falou: Você já teve filho? Eu falei: Sim, senhora. Ela falou: Quantos? Eu não fale sim, senhora, para mim, que eu não sou tão velha. Eu falei: Dois. Ela perguntou: Cadê eles? Eu falei: Não sei. Ela me olhou de um jeito engraçado. Meus filhos estão com a avó deles, ela falou. Ela podia aguentar eles, eu tinha que ir. Você sente falta deles? Eu perguntei. Não, ela falou, eu não sinto falta de nada. Então vejam a situação de desamparo a que Shug também está submetida, e isso leva a uma indiferença, a um esfriamento dos afetos e dos sentimentos também. Em certo momento, Celi escreve novamente a Deus e diz:
O pai do senhor apareceu essa noite. Ele é um homenzinho encolhido, com a cabeça careca e óculos de ouro. Ele sempre fica limpando a garganta, como se tudo que ele dissesse precisasse do aviso antes. Fala com a cabeça caída para um lado. Ele foi direto ao assunto. Não podia descansar enquanto não trouxesse ela para casa, não é verdade? Ele falou subindo a escada. Senhor não disse nada. Olhou para as árvores, para cima da grade, para o topo do poço, ficou olhando para o telhado da casa de Arpo e de Sofia. O senhor não quer sentar? Eu perguntei, pegando uma cadeira para ele. Quer um pouco de água fresca? Pela janela eu escutei a Shug cantarolando, cantarolando. O velho seu falou para o senhor. Afinal, o que essa Shug tem? Ela é preta que nem piche, tem o cabelo pichain, tem as pernas que nem jogador de beisebol. Senhor não falou nada. Eu cuspi um pouquinho no copo d'água do velho. Ora, o velho falou: ela não é nem limpa. Eu escutei dizer que ela tem a pior doença de mulher. Eu mexi o cuspe com o meu dedo. Eu fico pensando nos óculos de grau, imaginando como a gente quebra eles. Mas eu não estou zangada de jeito nenhum, só interessada. Senhor vira devagar a cabeça, olha o pai dele beber água, depois ele fala muito triste mesmo. O senhor não é capaz de entender isso. Ele fala, eu amo a Shug, sempre amei e sempre vou amar. Eu devia ter casado com ela quando tive oportunidade. E a Celi, que era a esposa desse senhor, desse Alberto, que espaço ocupa? Olha a violência moral, a violência psicológica que ela está sofrendo. Aparece um irmão do senhor, um tal de Tobias, que é gordo, alto, parecendo um grande urso amarelo. Já o senhor é pequeno que nem o pai. Cadê ela? Ele perguntou rindo. Cadê a rainha das abelhas de mel? Tem uma coisa para ela, falou. Ele botou uma caixinha de chocolate na grade. Ela está dormindo, eu falei. Não dormiu muito a noite passada. Como você está, Albert? Ele falou, puxando numa cadeira. Ele passou a mão pelo cabelo lustroso e tentou sentir se tinha um bichinho no nariz. Enxugou a mão nas calças e olhou o vinco. Eu acabei de escutar que a Shug estava aqui, ele falou. Faz quanto tempo você está com ela? Ah, senhor falou, faz mês. Diabo, Tobias falou. Eu escutei dizer que ela estava morrendo. Isso prova, não é? Que a gente pode acreditar em tudo que escuta. Ele alisa o bigode, passa a língua no canto dos lábios. O que você conta de bom, dona Celi? Quase nada, eu falo. Eu e a Sofia estamos fazendo outra colcha de retalho. Eu já tenho quase 5 quadrados pronto. Sem preocupada, ele fala. Eu queria que Margarete fosse mais como você. Me pouparia um bom dinheiro. Tobias e o pai dele sempre falam de dinheiro como se eles ainda tivessem muito. O velho vendeu quase tudo que tinha e só restou as casas e as roças. As roças minha e do Arpo dão mais do que a dos outros. E assim desenvolve-se a conversa, bem como desenvolve o trabalho na coxa entre Celi e Sofia, que se aproximam na eh, na sororidade, na condição de mulher. Muito bem. Querido Deus, diz Celi, eu fui visitar a Sofia, esposa de Arpo. Ela ainda está trabalhando no telhado. A maldita goteira, ela falou. Ela estava junto da pilha de madeira fazendo ripas grandes e chata. Ela botou o machado de lado e perguntou se eu queria um pouco de limonada.
Eu olhei e vi que ela estava bem, a não ser um machucado no punho. Como vão as coisas com você e Arpo? Eu perguntei. Bom, ela falou, ele parou de comer tanto, mas pode ser só um descanso. Ele está ficando forte, que nem você, eu falei. Ela respirou fundo. Eu acho que eu pensei nisso, ela falou, e deixou o ar sair bem devagar. Muito bem. Então é um livro, como a gente pode perceber, confessional, através das inúmeras cartas que que Celi dirige-se a Deus e comenta sobre a sua vida, sobre a vida de Sofia, sobre a vida de Arpo, sobre o marido Albert, sobre a visita de parentes do marido, sobre Shug. E assim vai se traçando todo o ambiente a que Celi está oprimida e vê a opressão que outros sofrem, ou mais ou menos que ela. No entanto, vale a gente completar essa nossa conversa vendo a última carta que Celi dirigiu-se a Deus. Ela fala: Querido Deus, queridas estrelas, queridas árvores, querido céu, querida gente, querido tudo, querido Deus. Obrigada por trazer minha irmã Neti e nossas crianças para casa. Quem será que vem lá adiante? O Alberto perguntou, olhando para a estrada. A gente podia ver a poeira levantada. Eu e ele e Shug sentados na varanda depois do jantar conversando. Não conversando, balançando na cadeira e espantando os mosquitos. Shug fala que ela não quer mais cantar em público. Albert fala que quer que ela experimente a nova camisa dele. Eu falo de Sofia, meu jardim e a loja, como estão indo as coisas. Assim, chega a semana do 4 de julho. A gente planejou uma grande reunião da família ao ar livre aqui em casa. Só espero que esse tempo bom não vá embora. Em certo momento, meu coração estava na minha boca e eu não conseguia mexer. É a Neti, o Alberto falou, levantando. Todo mundo lá embaixo, na estrada, olhando para a gente, eles olham a casa, o quintal, os carros do Chug e do Albert. Eles olham o campo e voltam da casa. Aí eles começam a andar bem devagarinho para o nosso lado. Eu estou tão assustada que eu não sei o que fazer. Parece que minha cabeça parou. Eu tento falar, nada vem, tento ficar em pé e quase caio. Chug abaixa e me dá uma mão. O Albert aperta o meu braço. Quando o pé da Neti pisa na varanda, eu quase morro. Eu fico de pé meio tonta entre o Albert e a Shug. Neti também está meio tonta. E aí nós dois começamos a gemer e a chorar, corremos uma para a outra como a gente fazia quando criança. Mas a gente está sentindo tão fraca que quando tocamos uma na outra, nós duas caímos. Mas o que importa? Nós sentamos e ficamos lá na varanda, uma no braço da outra, e depois de um tempo ela falou, Celi. Eu falei, Neti. Passou mais um tempinho, a gente olhou em volta para o joelho das pessoas, a Neti não largava minha cintura. Esse é meu esposo Samuel, ela falou, olhando para cima. Essas as nossas crianças, Olivia e Adam, e esta é Tashi, a mulher de Adam, ela falou. Eu apontei para minha gente. Esta é a Shug, este é o Albert, eu falei. Todo mundo disse prazer em conhecer. Aí a Shug e o Albert começam a abraçar todo mundo, um depois do outro. Eu e a Neti finalmente levantamos do chão da varanda e eu abracei minhas crianças. Eu abracei Tashi, depois abracei o Samuel.
Por que que a gente sempre faz essa reunião de família no 4 de julho? A Henrietta pergunta, fazendo um beiço cheio de reclamação. É tão quente. Os brancos estão ocupados comemorando a independência deles da Inglaterra no 4 de julho, Arpo falou. E aí, a maioria do pessoal preto não tem que trabalhar. A gente pode passar o dia celebrando um ao outro. Veja a interação com a independência norte-americana. Todo mundo olha para Tashi com muita admiração. Eles olham para a cicatriz dela e do Adam como se fosse assunto deles. E falam que nunca suspeitaram que as moças da África podiam ser tão bonitas. Eles formam um belo casal. Falam de um jeito meio esquisito, mas a gente já está acostumado. O que é que seu povo mais gosta de comer lá na África? A gente pergunta. Ela fica meio vermelha e fala: churrasco. Todo mundo ri e faz ela pegar mais um pedaço. Eu me sinto meio estranha perto das crianças. Por uma coisa, elas cresceram. E eu vejo que elas pensam que eu e a Neti e Shug e o Albert e o Samuel e o Arpo e a Sofia e o Jack e a Aldessa somos muito velhos e não sabemos o que está acontecendo. Mas eu não acho que nós estamos velho de jeito nenhum. E a gente está tão feliz. Para falar a verdade, eu acho que a gente nunca se sentiu tão jovem assim. Amém. Assim a obra, A Cor Púrpura, termina em um tom um pouquinho leve em relação àquilo que perpassa a obra inteira. Obra que, como conversamos, trata de questões muito sérias, sociais, existenciais, opressoras, e que a autora fez questão de tão sensivelmente nos revelar, nos organizar. Espero que você tenha sido tocado pela sensibilidade, simplicidade, ingenuidade e pureza de Celi. Obra esta que retrata a situação pessoal, porém, como membro da humanidade, sabemos que não é um problema somente de Celi, mas também de todos nós. Se queres saber mais sobre a literatura, entre em contato, dê sua opinião e mergulhe nesse universo mágico, reflexivo e inspirador que é o universo das palavras. Um grande abraço a todos e até nosso próximo encontro.